Olha que bonito. Convite do casamento. Olha só, eu quero falar desse livro aqui, O Casamento, do Victor Bonini, aqui pela iluminação. Eu acho que a iluminação tá pecando um pouco, porque visualmente olhando assim, cara, pessoalmente, dá um impacto muito grande esse buquê de flores sangrento aqui. É o buquê sangrento da noiva, né? Por quê? Porque, obviamente, estamos falando de uma história em que ocorre um crime no casamento. É o casamento do Plínio e da Diana. Durante esse evento que se passa ali num local muito afastado, né? Sempre um local muito afastado, né? Inspiração para ótimas histórias. Esse evento que se passa nesse local muito afastado também esconde uma outra situação. Um dos principais convidados, chamado Ricardo Gurgel, ele é chantageado. Existe uma pessoa misteriosa que fica fazendo chantagens a ele sobre a traição que ele desempenha no seu casamento. Essa é uma história, cara, que ela traz muito a situação desse personagem envolto nessa chantagem. Na minha opinião, esse personagem, quando eu li esse livro, eu não tenho assim uma memória tão boa de tantos detalhes assim, eu preciso relê-lo, né? Mas eu lembro assim, a grosso modo da história, lembro que ele roubou a cena nessa trama aqui, porque a gente fica envolvido demais com o nervosismo dele, a indignação de se ver nas mãos dessa pessoa bandida, sabe? A impotência que ele tem sobre resolver a sua situação, né? A gente meio que prova ali, a gente absorve as camadas do desgosto, da angústia, sabe, da raiva que ele tem. Acho que se ele pudesse descobrir quem é essa pessoa, acredito que ele daria cabo dela com as próprias mãos. Mas não, ele não tinha meios de saber como resolver isso sozinho. Então, por isso, ele contratou um detetive chamado Conrado Bardelli. Ainda lembro o nome, olha só, do detetive. Por quê? Porque eu gostei muito dele. O Conrado Bardelli foi contratado para ir a esse evento do casamento, a fim de descobrir quem é o chantagista e impedir, então, que se concretizasse esse pagamento. Porque é aquela coisa que eu falei no começo do vídeo. Se o Ricardo Gurgel cedesse a essa chantagem, ok, ele vai lá no local combinado, na hora tal, deixa a maleta de dinheiro lá. Ah, tá, o chantagista vai lá em segredo, ninguém vê, ninguém fica sabendo, pega a maleta de dinheiro, então tá cumprido ali o trato, tá cumprido o combinado. Vocês acham mesmo que esse chantagista pararia aí? A tendência para situações assim era que essa pessoa que está chantageando, ela passe a chantagear de novo, não é verdade? Além disso, não existe garantia nenhuma que esse segredo acabe não se tornando um escândalo. Normalmente, casos de traição, eles acabam vindo à tona, por um motivo, por outro, de uma maneira ou de outra. Esses casos sempre acabam vindo à tona, mais cedo ou mais tarde. Então, de repente, você ceder a uma chantagem, pagando uma fortuna, sabe? Não é uma ideia muito interessante, né? Porque você vai perder esse dinheiro, porque de uma forma ou de outra, esse seu adultério, essa sua traição, ela virá à tona. Pode até não ser por esse chantagista, mas lembra que eu acabei de falar aqui? Essas coisas, uma hora ou outra, acaba que que alguém fica sabendo, né? E aí, de repente, esse alguém faz muita gente saber também, aquela coisa, não conta pra ninguém, mas olha só o que eu vou te falar. E aí um passa pro outro, um passa pro outro, um passa pro outro, até chegar na pessoa traída, né? Até chegar ali na pessoa corna. Pois é, então é uma situação tão assim fácil de assimilar, né? Por que, que não se deve ceder esse tipo de chantagem? Primeiro, pelo risco de você continuar tendo que pagar caro por outras chantagens que poderão vir. E depois, mesmo que não viessem outras chantagens, mesmo que acabasse aí, é um preço muito caro para você pagar por um silêncio que não durará.
porque o chantagista pode até esquecer esse caso e tudo, desfrutar dessa dinheirama e deixar para lá essa história. Mas uma traição é uma coisa que sempre vem à tona, entendeu? Principalmente se ela é recorrente, principalmente se o homem não se arrepende, né? Então ele gosta. Então esse é o tipo de situação onde não dá para você comprar um silêncio achando que você está fazendo um investimento, porque você comprou aquele silêncio lá, mas depois outra pessoa fica sabendo, e outra, e depois outra. Então acaba que você não tem como controlar esse tipo de situação. Por isso que é inviável ceder a esse tipo de chantagem. O que eu gostei dessa história foi os traços humanos desses personagens que eu falei aqui. A noiva, eu achei ela muito apagada nessa história. Talvez isso fosse proposital do autor, né? Colocar uma personalidade em que a gente simplesmente não nota, porque a história toda foi centrada, na verdade, no Ricardo Gurgel e a sua chantagem. O casamento do Plínio e da Diana foi, na verdade, um pano de fundo, foi um cenário para esse quadro chantagista em que vivia o Ricardo Gurgel, sabe? E aí quando acontece esse assassinato no casamento, aí é que ele ganha uma importância maior nessa história. Mas ainda assim, olha só, a moça, eu senti, né? É uma coisa muito minha. Pode ser que você, quando ler essa história, pode ser que você tenha uma opinião contrária à minha, na verdade. Mas eu senti a noiva, a própria Diana, né? Muito apagada nessa questão, né? Eu senti ali uma ausência do personagem, sabe? E aí fica aquela coisa que eu falei, talvez o autor fez de propósito isso, para que realmente o personagem seja alguém ausente. Mas eu, como eu também escrevo, como eu também sou autor, né? Para construir esse tipo de personagem com essa personalidade deslocada, pouco sociável, essa personagem que quer mais é ficar na dela, né, e não ficar em evidência. Mesmo para esse tipo de personagem, é preciso a gente construir ali essa personalidade dele. Isso é que não vi aqui nesse romance, né? Eu não vi essa construção dessa moça desse jeito. É claro que no início ficou bem claro, quando contou a forma como Plínio e a Diana se conheceram, ficou claro que ela não era uma moça de muita conversa, ficou claro que ela não era aquela moça popular, aquela moça carismática, aquela moça que ria facilmente, aquela moça que era dada a conversas, a troca de ideias. Ficou claro que a Diana tinha uma personalidade mais fechada, mais introspectiva, contida, retraída, reprimida, né? Uma personalidade que fazia com que ela não se enturmasse com os outros. Tanto que aí veio, né, a questão do Plínio, um homenzarrão, todo gostosão, que de repente mexe com a cabeça de muitas mulheres. E aí o Plínio, de repente, cai de amores justo por alguém como a Diana, né? E não vamos aqui colocar beleza em xeque, porque essa não era a questão. Diana era uma moça comum, que tinha sim a sua beleza, né? Isso não era um problema para ela, mas era aquilo, uma cidadã comum, comum até demais, tão comum que era até invisível no meio dos outros. Então, como que um homem como Plínio, sabe, que as pessoas olhavam e suspiravam, desejavam, adoravam, como que alguém como Plínio, de repente, se relacionaria com alguém como Diana? Então a gente vê no começo dessa história uma reflexão sobre esse assunto, né? Uma reflexão não, talvez seja aquela interrogação que passa na nossa cabeça. Mas aí vem toda a história, vem todo o quadro de chantagem do Ricardo Gurgel, né? Sobre a sua situação para não vir à tona o escândalo da sua traição. Então vem todo o tratado do combinado para ele levar essa maleta no tal do local e tal, mas aí ele contrata o detetive para descobrir isso e assim evitar que isso seja cumprido. Vem toda a questão do próprio detetive, né? O autor não poupou de mostrar para gente como o detetive era humano, um ser desprovido de grandes estratégias, porque as coisas que ele planejava, vamos falar aqui, né? Muitas delas não saíam realmente como ele esperava, tá? E ele era aquele cidadão que ele amava a sua profissão, mas ele não tinha muitos recursos, sabe? Ele tinha que ficar lidando ali
com o seu tino de malandragem, né, para conseguir alguma coisa das pessoas. Eu lembro até de uma passagem que teve aqui, que eu achei bem interessante. Ele estava num lugar que era tipo uma padaria, ou uma cafeteria, tanto faz, na verdade, e tinha uma atendente ali, né? E essa atendente tinha uma informação para ele. Ele percebeu ali que ela sabia de alguma coisa que poderia ajudar no que ele estava investigando. Então ele teve, cara, que subornar a atendente. Ele teve que dar aquela molhadinha na mão dela, né, para ela ir soltando um pouco o que é que ela sabia, sabe? Isso foi descrito aqui de uma forma bem legal. Eu gostei muito desse momento, sabe? Eu vi ali que realmente esse era um profissional que ele sacava da malandragem do comportamento. Ele sacava ali de como era preciso convencer as pessoas a lhe fornecer a pista que ele tanto queria. Era um depoimento, era um relato, era aquela informação que de repente acrescentaria muito na sua investigação. Então ele não tinha muita coisa tecnológica desenvolvida. O que ele contava era com o seu tino e sua ginga em lidar com as pessoas, né? Seu jogo de cintura ali, envolto às vezes em ações que beirava malandragem. Eu gostei muito desse detetive, e nessa história o autor mostra muito, né, como que é a personalidade dele. Essa não foi a primeira história em que o Conrado Bardelli apareceu. Ele aparece em outras também, inclusive num romance que chama Colega de Quarto, que é um romance anterior a esse daqui. Então, digamos que essa não é a primeira aparição do Conrado Bardelli, porém, ele foi trabalhado aqui de uma forma bastante intensa para a gente realmente se situar de como que é esse detetive, como que é esse investigador. Essa história mostra que a gente às vezes subestima demais as pessoas que a gente conhece e que a gente muitas vezes se coloca em risco, um grande risco, tá? Ao se expor demais diante dos nossos conhecidos. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal e deixo aqui um grande abraço. Espero que fique comigo aqui nos próximos vídeos.